Boa tarde, galera. São 12h10, meio-dia e 9 para ser exato. A gente está ao vivo aqui no portal escoladelucifer.com.br. Se você estiver ouvindo no YouTube, você também está aí vendo os vídeos dessa gravação. Para quem estiver pelo portal pode ver depois também no YouTube, né? E vice-versa, vamos unindo ali o engajamento, né, das plataformas aí. E hoje, conforme eu tinha dito, eu ia começar ali a série Alquimia Bíblica, né? Pra gente acompanhar a Torá aqui, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Mas eu tô tendo muitas perguntas ainda sobre o Hélio Couto, sobre os ensinamentos aqui. E como o YouTube ainda está relacionando o engajamento, eu acho importante que a gente responda e já mantenha ali o fluxo, né? De relação ali, porque o YouTube fica mostrando, né? Fica indicando os vídeos enquanto a gente mantém o assunto, né? O Josemar tá dizendo que o portal tá travando de novo, né? Então, quanto mais pessoas vêm é bom, mas também pesa aí, a gente tá fazendo o que pode aqui. Ajudem aí com o Mesh pra gente poder evoluir aí os servidores e tudo mais. Qualquer coisa também tá no YouTube já e no portal também, na aba podcasts, né? O programa completo aqui. E vocês também tem o link da rádio aí, se o portal cair, alguma coisa acontecer, vocês podem ouvir direto no link, né? Aí o stream. Eu vou dar aí boa tarde pra galera, Doug, Leandro, Juan, o Igor, Rafael, Josemar, Miriam, todo mundo que tá online aí no chat da escoladelucifer.com.br, Márcio, Cássia. Então eu vou responder aqui uma pergunta que tentou deixar ali o nosso último vídeo como incoerente, né? Então acho importante dissolver isso, que foi aqui um comentário no último vídeo do Hélio Couto, né? Dizendo que eu falei sobre o soltar, só que o Hélio Couto fala do colapso da função de onda. E parece que o aluno ali do Hélio Couto se confundiu, né? Dizendo que você plasmar a realidade ali, você tem que saber, tem que focar. E acho que ele não entendeu a relação do colapsar a onda com soltar, né? E eu vou explicar isso. Eu tô gravando com o microfone da câmera, então talvez não fique com a mesma qualidade dos outros dias. Então tô testando também, qualquer coisa a gente altera nos próximos, né? Então vamos lá, eu vou explicar isso. O que acontece? Eu não sei exatamente as palavras que o Hélio Couto usa, eu não sei o teatro que ele usa para lidar com isso. Eu sei o que eu dou uma olhada aqui, o que falo, o que eu leio. Eu não acompanhei, né, como vocês. Mas deixa eu ver se o som tá saindo do lugar certo aqui. Tá. Então, mas eu posso explicar ali na plataforma geral da coerência, da simetria, da geometria sagrada. E vocês vão fazer as relações aí, podem até comentar aqui. O que acontece? A questão ali do colapsar a onda e do soltar. Estou falando de física quântica, né? Então não importa o Hélio Couto, nem a ciência judaica, nada. Estou falando de algo imutável que já tinha no Egito antigo, na antiga Atlântida. É um conhecimento eterno. Assim como os arquétipos, né, que ele fala ali também, muita gente me pergunta, também é algo eterno. Eu posso explicar isso também na nossa linguagem ali. O livro Lúcifer, aí, Onde a Verdade é a Lei, já explica bem isso. Então eu vou explicar aí nos próximos vídeos. E isso sobre a dopamina também, né, que eu explico no livro aí também, como é o presente da pena, né, dado por esse ponto pássaro, que o Hélio Couto também relaciona a dopamina à águia, né. Você vê, tá tudo ligado ali. Ele dá um teatro um pouco mais profundo, o que parece ser melhor, mas não é, né. A gente, tirando a profundidade, você vê a verdade geral, né. Aí você quer voltar para a profundidade para se iludir, mas pelo menos você tem consciência disso. Parece que tá estourando, né, o áudio aqui do... Não tô gostando desse áudio dessa câmera. Então a gente vai falar dessa dopamina, o presente da águia aí depois, o presente da pena. Vou falar também dos arquétipos no geral. Respondendo essas perguntas do Hélio Couto aí antes de entrar na alquimia bíblica, né, com a Torá. Mas então, a relação aí do colapsar a onda e soltar. O que acontece? Quando você sabe o que quer, quando você sente o que quer, quando você vai colapsar essa onda, essa vontade para que ela plasme no reino, na Toros coletiva, né? Primeiro, ou você tem que estar apoiado no amor e na honra, na justiça, assim aquela coerência, o tecido simétrico vai te favorecer. Aliás, você já está sendo tecido simétrico, sua vontade alinhada com a justiça, com a honra, com o amor,
né? O amor e a honra são a mãe e o pai, né, da justiça. Então, se você estiver alinhado com isso, você já tem a ajuda do todo. Ou, se você estiver num sonho individual injusto, incoerente ali com o todo, você vai poder se basear nos outros sonhos incoerentes, nos outros sonhos individuais, e aí os mais fortes prevalecerão, né? Usando a energia dos demais. Porque com aqueles ali eles podem trapacear, né? Os demais estarão protegidos pela coerência, se eles lutarem pelo certo, pela justiça. Então tem essa diferença aí. Mas você, quando você quer plasmar a verdade, quando você quer plasmar ali algo que é de todos, tudo te ajuda, né? Todos estão querendo aquilo também. Então a função de onda de todos está contribuindo ali consciente e inconscientemente com você. Porque consciente e inconscientemente todos querem verdade, né? Então se você trabalha pela verdade, tudo está com você. Mas falando tecnicamente ali, do ponto, né, que lida ali com a física quântica, com a função de onda, com os posicionamentos ali de perspectiva, falando desse aspecto, você tem que compreender o quê? Que são duas coisas que agem em conjunto, o círculo e a reta, né? O foco, né, que depende da memória, do discernimento ali, que você colapsa como partícula, né, o fóton ali, ou a emoção, a sensação, né, a possibilidade que você colapsa como emoção. Você sabe, você não precisa olhar, mas não muda que a lua está lá. Mas se você não está olhando, não está, né? Mas essas duas coisas coexistem, né? Porque você precisa traduzir. Se você não está olhando, porque não há átomos, moléculas, né? A lua ali depende do teu discernimento. Então o que acontece? Entender isso, que isso é uma coisa só, é o que te faz um ser que flutua sobre o aspecto terceira e quarta dimensão. É um ser que analisa o processo. Então quando você sabe o que quer, quando você foca a intenção, pronto, você já deu uma forma. Se você ficar preso nessa forma, nesse foco, eu quero o carro, aí o carro, aí o carro, aí o dinheiro, o dinheiro. Você está segurando aquele momento, você está recolapsando a onda, o momento inicial, que é de impor o eco para que ele ecoe. Então aquele ponto que é partícula, que já é foco, tem que se transformar em onda. O que é essa onda? Se não aquela partícula se multiplicando, né? Aquela partícula agindo em conjunto, vai para todos os lados, vira onda, né? Então, se você ficar focando, você faz aquele dito efeito Zenão, né? Isso é uma coisa da física quântica. Me parece que o Hélio Couto também fala disso com esse termo, né? Mas esse efeito Zenão é justamente você alterar o tempo através da medição, né, de cada partícula. Então, quando você mede, posiciona ele, correlaciona ele com os outros movimentos, né? Os movimentos ao redor, os outros pontos de vista ali, você vai travar ele, você vai definir um movimento, um tempo. Esse efeito Zenão já plasma ali o posicionamento, né? Segura, altera. Então se você ficar ali focando e refocando, economizando, com problema, com medo, com desespero, pensando no problema, ou pensando na solução que seja, você está travando aquela situação, está recolapsando o momento inicial. Então se você tem fé, você já sabe, já plasma, já acredita, já posicionou a partícula, e aí você solta. O soltar é o que? Deixar virar onda, né? Não sei se ele explica assim, mas é você deixar ele virar outras partículas e fluir em conjunto, colocando a torus geral ali, né, numa comunhão com aquela partícula, com aquele impulso, né? Então colapsar ali, transformar a partícula em onda, né, fazer ela fluir. Então você tem que soltar. Se você pensa e refoca ali, você traz tudo de novo, né, para aquele ponto inicial. E fica travado naquele momento. Ou seja, fica no ponto frequencial do pobre, que não tem, do desesperado, que precisa, né? Então é claro que você precisa confiar, você precisa saber o que quer, dar um foco e soltar, né? Então não confunda isso com o que a gente faz aqui, né? De relembrar as novidades para as pessoas que chegam, né? Reposicionar para o eco que está agora reconhecendo a verdade, né? Isso é uma questão individual tua, com você mesmo. Se você já sabe, já acredita aí dentro, já posicionou, se isso participa do todo, está em comunhão com Deus, você tem mais um motivo ainda para ter fé. Se não, boa sorte no teu mundo individual aí. Você vai ter outros egoístas ao redor para você aproveitar e criar aí a vitória temporária que você quer, para ver que a vitória verdadeira é Deus, né? Aí é uma escolha tua. Mas é aí que tá. Então eu não estou me contradizendo, e nem o Hélio Couto, nem a ciência. Você sim tem que focar, tem que dar uma forma, né? Mas se você não soltar, você fica no efeito Zenão ali, você fica na repetição, você fica ali sempre recolapsando o mesmo momento. Então você já posicionou, já deu forma, solta com a fé, com a energia necessária para abocanhar os demais, para que a onda, todo mundo está tentando plasmar, né, uma partícula, uma vontade, uma intenção, né? Você está brigando, você está disputando com um monte.
Aquele que tiver uma conexão maior, né, com as vontades ao redor, se for a coerência, é a justiça que está unindo as vontades, né? Agora, se você está fora, se você está na injustiça, ali dentro daquele jogo, daquelas intenções, qual é a intenção que vai se favorecer diante da maior parte das intenções sendo favorecidas, né? Aquele vai ter mais força. E aí vai depender do nível de sujeira, do nível de enlace ali de cada momento, de cada alma, né? Quanto mais você se enlaçar com eles na injustiça, no erro, mais você se favorece, né? Com a vitória da injustiça, então mais você cresce, mas é temporário. Você vai ver quando cair, cai feio, né? Tá sozinho no escuro e a distância de você até a verdade é toda aquela muralha de muitas consciências que você mesmo embaralhou e que te separam dali, aquele é teu corpo. Aquela soma de injustiças do passado que geraram injustiças no futuro, né? E que te mantém travados no presente. Então você, aquele corpo, tudo aquilo que você criou, que a gente chama de karma, são os ecos, os enlaces, os colapsos de partículas que viraram ondas, que agora criaram tua estrutura, porque estão em você, você não consegue se soltar, né? Não consegue se desfazer, ficam ali, mesmo que você conseguisse deixar e soltar, vai ecoar e vai voltar pra você, né? Então por isso que funciona soltar, porque você plasmou, soltou, vai virar círculo ali e te presenteia, ecoa, né? Se você ficar segurando ele na reta, não vai ecoar, não vai plasmar, não vai girar, né? Então é aí que tá, não há nenhuma contradição, é uma correlação, né, da reta e do círculo, de saber o que quer, posicionar e soltar. Aí vem, aí volta. Mas para você ter essa energia para fazer isso de uma maneira que abocanhe, né, as demais tentativas, você precisa ter aquela energia, aquele espírito interno, que no caso de quem luta pela verdade é o Espírito Santo, né? É a força da verdade ali. No caso de quem está fora disso, de quem está no mundo ali, recriando, reposicionando, está mergulhando no escuro, ele precisa de uma maneira, para que a gente posicione isso de uma maneira mais técnica, ele precisa da tal dopamina, né? É aquela energia que vem de dentro, aquela vontade, aquela autoestima, aquela confiança, aquela força, que são poucos que tem, né? Que te dá aquela sensação de liderança, ou de auxílio, ou de cura, que você tem energia para dar, né? Para criar. E aí que tá, esse daí é o ponto que é relacionado com a águia, né? Que é um arquétipo. Mas, pelo que me parece, o Olho fala de arquétipos como se fossem ferramentas usadas na criação. Ele posiciona de uma maneira teatral, né? Mas, na verdade, a luz ali, ela ecoando e se refletindo de maneiras aliviantes, ela encontra o caminho único que usa o seu próprio passo a passo para ser o que é, né? Então, ela é a coerência. O arquétipo, né, é cada ângulo dessa coerência, né? Então, são os pontos onde a simetria se encontra, são as cores, né? Aí são os animais, depende do reino que você observar, a redobra. Depende da profundidade da redobra. Se for no reino da luz, você vai ver átomos, né? Ali vai ver no átomo, vai ver o centro, o núcleo, vai ver os elétrons, né? Se você for ver no sistema solar, vai ver o que chamam de planetas. Se você for ver no reino ali molecular, você vai ver todos os posicionamentos, né, do tecido atômico, ali do tecido molecular, que vai ter os mesmos posicionamentos angulatórios, né, angulares, e se baseando na mesma estrutura, né, geométrica. E aí se for para o reino vegetal também, o tecido vegetal vai estar ali se baseando, né, naquela estrutura, mas vai ter sempre os mesmos pontos, as mesmas cores, os mesmos ângulos se entrelaçando, né, até você chegar no reino animal ali, que já tem os animais se compreendendo, sentindo e compreendendo o que sente aos poucos. Quando a compreensão e a sensação se unem, a gente transborda para o reino humano, né? Aí já é aquela simetria abocanhando o espaço-tempo, ela está mais acelerada, ela pressupõe. Então nós somos seres então que podem criar, né? E quando a gente aprende as maneiras de criar, transbordamos para seres vivificantes, né? Desde Adão, que era um ser vivente, né? Conhecendo a si mesmo, né? Então, para que você tenha essa energia de abocanhar, você precisa desse Espírito Santo, ou no caso dessa energia que simula o Espírito Santo, que você se carrega no Espírito Santo, se carrega na verdade, mergulha no escuro, né? E você tem luz, né? Porque você está carregado pela verdade, pela certeza de que nada pode dar errado. Aí você quer ser Deus, ué, o que vai dar errado no final? Não tem como desfazer a luz, foda-se, vou brincar de Deus. Então vai. Aí você mergulha com aquela energia no escuro, né? Carregado pelo Espírito Santo, e aí ele sente que o Espírito Santo é teu. Aí você pode chamar de dopamina, você pode chamar de coragem, de força, de heroísmo, chama do que quiser, né? E aí o cara vai brincar ali, criando, usando aquela energia. Mas essa energia, esse pacotinho de energia do Espírito Santo, esse pacotinho de energia, é chamado do presente da pena, que foi dada pelo aspecto, por esse arquétipo águia. Porque é a própria dopamina que não quer usar aquilo para si mesma, né? Ela é aquela energia, aquele flow, ela precisa se movimentar e ela, olha, ela sobrevoa os processos, né? Ela não quer ser abocanhada pelos processos, ela abocanha os processos. Então é um arquétipo ali que se alia, né,
aquilo que já mergulha mais no teatro, né? Usando o território de uma maneira mais limitada, porém mais intensa, como é o leão, né? E no caso do reino luciferiano nós temos o dragão ali, né? Porque a serpente também, ela é como a águia, só que por baixo, né? Então a serpente também, ela tem aquela dopamina quando precisa, ela abocanha, ataca, ela mata com pouquíssima energia, né? Ela abocanha qualquer um, mata qualquer um, qualquer coisa, com pouquíssima energia. E ela está em todo lugar ao mesmo tempo em nenhum, né? Então ela meio que vai por baixo ali. Então a serpente, ela tem aquela conexão com o dragão, mas meio que ela não quer ser abocanhada pela dopamina, né? Tanto que o dragão tá sempre dormindo, se mexer que ele vai. Ele sabe que ele vence, ele não precisa ficar vencendo. Ele é a vitória, né? Ele quer sentir o contrário. Deixa eu ver essa galera vencendo no que dá, né? É um outro aspecto, né? Então já é uma coisa mais intensa, mais profunda, inclui o inferno, né? Então a águia já tem essa sensação, é um arquétipo, é um dos ângulos ali que tem essa sensação, porém sobrevoando, né? Analisando o processo. Então por isso que ela tem a tendência a caçar a serpente, a matar a serpente, a querer pegar a serpente, porque ela precisa consumir aquele oposto onde ela não pode ir, não tem coragem de ir, não consegue ir, né? E a serpente até se entrega muitas vezes, que aí ela voa, né? E ela entra na águia ali, ela tá em cima e embaixo, porque a serpente não tá em uma, em duas, em três, ela é todas. Ela é muito abstrata, ela é uma consciência só, né? E coitada da águia, pensa que é alguém, que é uma ali. Mas ela é só um tequinho de uma consciência coletiva que é tão intensa, tão lógica, que acaba tão dividida. Toda águia vê uma, duas coisas, acha que é a águia, né? Enquanto a serpente sabe, eu sou só mais uma. Eu tô aí. Eu tô ali, né? Então, é diferente a luta ali, né? Os arquétipos são ângulos se equilibrando, porque eles têm poderes que são tão intensos uns quanto os outros, e que resultam em duas coisas, né? Um alívio mais intenso ainda para todos, ou um caos chateante, né? Mais chateante ainda. E aí seria uma estupidez de todos os lados se eles se unissem para se machucar, né? A gente vai se unir de qualquer jeito. Ou a gente se une para um contra o outro, é um estado de união ali, não é? Somos inimigos, pronto, temos algo definido, estamos entrelaçados. Já que é para se entrelaçar, vamos sentir o contrário, vamos sentir o alívio. Deixa o caos ali para quem quer entender o valor do alívio, né? Aí isso já faz uma escada automática, né? Que esse deixe já é o processo, não tem outra opção, né? Cai no escuro, vira luz, já é luz, né? Então essa energia, esse pouquinho de Espírito Santo carregado naquele ser que quer criar lá no fundo, é esse presente da pena aí, né? Que a águia dá para a serpente, no caso. Aí eu explico isso no livro, né? Em que quando está reestruturando ali aquele avatar humano, ele quer alterar porque o avatar humano foi reestruturado pelos tais anjos lá, né? Pelo ponto lógico, né? Quando eles querem manter na lógica ali a criação humana, quando eles querem brincar de Deus, eles pensam que entenderam Deus. Entendi Deus. Deus é Lúcifer e tudo que ele sabe. E aqui eu também vejo, também sei agora. Aí eles passam por um teatro ali meio quase que é natural, de tão artificial que é. E beleza. Aí dentro daquela consistência ali, eles alteram, né? Com os conhecimentos luciferianos, alteram a genética do homem para tentar deixar com que a obra fosse incorruptível, né? Assim a consciência sobrevoaria ali na liberdade e deixa a terceira e quarta dimensão num looping eterno, né? Achando que assim não precisaria haver reposicionamento. A águia não quer ter que ir lá no inferno, né? A águia gosta de ficar lá em cima, né? Isso aí envolve o conceito Miguel, né? Esse ponto Miguel. E aí beleza, Lúcifer vai com prazer, vamos aí, então demorou, né? A queda da de cima dói mais. E beleza, demorou, vamos de cara. E aí que as coisas se reposicionam, né? E depois, enquanto a gente está do outro lado ali, vendo a águia vendo, essa águia que é tão leal a esse ponto lógico, a própria águia entende, caramba, essa lógica está matando o meu voar, essa águia está matando a paixão, que é ali o fi, né? É a evolução, a recriação, transbordar. É isso que Lúcifer quer, ele é a direção, a transformação, não é uma traição, não. É uma conexão íntima com Deus, que envolve o seu lado mulher também, o seu lado criativo, né? O seu lado reciclador, né? Não só o lado pai, honra, travado numa coisa só, que parece mais confortante, né? Para esse ponto lógico aí, que depois de sobrevoar a águia se torna, né? Esse ponto em Liu. Então o outro aspecto, outro irmão, aquele rebelde, que fala, peraí, isso aí já é você, pai, isso já é o que já vimos, já somos, né? Você quer um puxa-saco, você já tem. Então parece traição. Mas esse que mergulhou no escuro foi o que fez o trabalho mais pesado para Deus. Então é a parábola dos dois irmãos ali, né? Mas os dois aspectos são importantes, né? Você vê que essa parábola se repete lá em Roma, né? Nos dois irmãos ali que fundaram, né? Roma, essa divisão. Em Enkidu, na Suméria lá, né?
Você vê isso no Egito, né? Você tem os posicionamentos. É que depois eles vão embaralhando. Eu não gosto de citar nomes no Egito já, porque já tem tanto cacique que deram nomes, embaralham todos os arquétipos lá e acaba confundindo tua cabeça, né? Mas a gente tem o aspecto ali, né? De Ísis, Osíris, né? E Horus 7, né? Tem essa troca sempre, né? De referências, de perspectivas. Que ora um é traidor, ora é o outro. E os dois fizeram coisas opostas. E como podem os dois serem leais e traidores ao mesmo tempo? Porque é um movimento que mostra o que é lealdade e o que é traição, né? Na verdade é um processo, né? Um processo de entendimento. Quem está acompanhando aqui os podcasts já consegue linkar esses pontos, entender aí como que é a troca, né? Porque uma hora o filho é como o pai, só que mais limitado pelo espaço-tempo. Então temos a trindade, né? Então amemos o filho como o pai, legal. Outra hora o filho quer ser tão amado como o pai, Lúcifer, traidor, quer ser amado igual a Deus, orgulhoso, invejoso, joga no inferno. Caramba, e aí, né? Então agora a direção é a obra. Vamos amar e idolatrar e proteger a obra, né? Dane-se o rei, dane-se como chegamos a entender a obra. Aí querem matar o filho, mas o filho já está de saco cheio deles também, então beleza. E aí já é uma troca simétrica, né? Nem dá pra saber quem que criou o quê. De tão mútuo que é o processo. Os processos, né? Então esse presente da pena é justamente isso. Esse arquétipo águia, querendo que a paixão se mantenha, vai lá pra Enki. E nessa reforma genética que Enki faz, ele pega esse Adamos, né? Esse ser que ele era para ser ali um ser, ele é um ser vivente só, e transforma ele no arquétipo vivificante. E para isso ele precisa da paixão, da dopamina, para abocanhar a condição momentânea, né? A condição lógica, para que o abstrato recicle o que é fato, né? E aí ele dá esse presente da pena, e com a paixão, né, esses seres infiltrados, entre eles os Adamos, né, ali começa a transbordar, começa a pecar, né? A querer aproveitar sexo, comida, diversão, a querer amar a vida, em vez de só trabalhar com medo, né? Isso é um pecado absurdo. Só que vejam hoje como é importante, né? E aí, de novo, gera aquela Taurus à parte, que depois Enlil expulsa e vira os gentios ali, né? O povo de Lúcifer, que vai ali corrompendo eles, ou eles corrompendo esses povos do giro contrário. Depende de onde você está olhando, né? Mas esse é o processo aí que acho que vocês já compreendem, vocês aqui da escola. O áudio tá uma porcaria, né? Com essa câmera. Puta que pariu, desculpem aí. Isso também tem a ver com a sintonia dos ensinamentos. Eu tenho que fazer tudo aqui vai desintonizando. Eu tenho que fazer um tremendo esforço para conseguir passar certos conhecimentos que o teatro dificulta, né? Então, Gustavo, é a mesma consciência, assim como Lúcifer. Todos nós aqui somos os pontos eternos, mas a gente vê o processo que nos traz de volta. E aí nós estamos mais próximos da emoção, né? E por estarmos mais próximos da emoção temporal, damos mais valor a elas, né? E aí a gente quer reviver o passado, onde ainda somos aliados, né? Depois a nossa desaliança já é um sacrifício pelo todo, né? Mas tudo é certo e perfeito e simétrico em Deus. Não tem esse risco teatral, assim. A gente quer até acreditar, a gente quer criar esse risco teatral para se sentir vivo, para ver alguma novidade, ter alguma surpresa. Mas Deus é sempre maior que a gente, né? Só que saber que Deus é maior que a gente faz os filhos da puta serem filhos da puta. Entendem o paradoxo? Por isso que o reino deve é para alguns. Quando você tem o poder de entender que tudo é perfeito, você pode fazer o que quiser, você já respeita essa perfeição. E sabe que ela pode te fazer se arrepender. A ilusão é tão perfeita quanto a realidade, é uma coisa só. Então, precisa ter amor e honra a Deus. Não é sair arrastando, não. E é isso que tanto Lúcifer quanto Miguel, quanto todos os deuses entendem e aprendem. A importância de Deus, a importância do que é eterno, através das nossas mudanças. Tá bem ruim esse áudio, né? Chiando aí às vezes. Não sei se é porque eu falo muito alto. Então é isso aí. Aí eu vou explicar amanhã sobre os arquétipos, que outra pergunta que chegou bastante, né? E essa questão aí de como que funciona. Não é bem, é que ele fala como se fossem ali peças, né, da criação, pelo que eu entendi dos alunos deles aqui. Mas na verdade a própria simetria é que possibilita a interpretação de criação. Então a luz, conforme ela se move e todo lado é o mesmo, é o escuro, não há direção, ela só pode criar direção se baseando no seu próprio grito, no seu próprio desespero, na certeza de que ela não é aquele nada.
né? Então, quando ela se vê, para ela continuar se movimentando, baseando-se em si mesma, vai ter que ir simetricamente, né? Para manter o passado, presente e futuro. Senão, volta pro zero. Então, esse é o único caminho, não tem outro, né? Parece paradoxal que a perfeição seja o único caminho, mas todo o resto cai no nada, né? E é fácil de constatar isso. É igual a matemática, vai sair contando, aí você não consegue contar nada. Mas se for na ordem, você conta. Só há a ordem. Então, o ponto já vai gerar reta, porque precisa dele mesmo para se ver. Um olhando pro outro, virou a reta. Aí percebendo que se olhe, desculpe, percebendo que se olhe, não precisa se olhar, não pode se olhar, para cair no escuro ele queima. Então se ele se olha, ele vê companhia, ele vê que tem duas opções, ele já tá num 3, né? E aí ele vê que se ele iludir as duas visões, enquanto um olha para lá, o outro olha para lá, esse olha para lá e para cá, eu mantenho um tabuleiro, pronto, já foi ele pro quinto, já tem a forma 4. Ele precisa manter os seus momentos para ele ir adiante, para ele manter o alívio fluindo, né? Para ele não cair no nada, para o corpo dele crescer. Então só há simetria. E cada um desses ângulos, cada um desses momentos são as cores, são os arquétipos. Que você vai ver em tudo, vai ter em tudo. E que você pode se sintonizar para baixar essa força, essa qualidade, né, desse arquétipo. Seja a fúria ou a calma. Eu tô lendo aqui as mensagens, galera, no chat aqui. O Renan Fontanella tá falando. Sendo sincero, eu tenho dentro de mim uma mistura de gratidão e dúvida sobre o trabalho do Hélio. Pois mergulhei, fiz o caminho inteiro das palestras, li o site todo, vi todos os filmes indicados, etc. E eu vi ali uma manifestação muito grande de Deus me ensinando. Foram grandes desdobramentos. Foi exatamente um degrau abaixo para chegar aqui. Porém, vendo daqui, de quinta dimensão, carrego comigo uma dúvida dos reais propósitos por trás de seu trabalho, né, do Hélio. Falta coerência em alguns aspectos, e essa coerência encontrei aqui, mas não tira o valor nem a preciosidade das informações tratadas. Então, ele tem uma grandeza, mas é claro que tem uma limitação, ele tem uma limitação ali que o faz justamente reconhecer o degrau acima, que é Cristo, pelo que parece ele reconhece. Então é normal que haja um ponto onde se bloqueie a expansão ali nele, que é justamente onde ele se posiciona, onde ele está. E ele nem quer sair, porque ele vê, para sair daqui eu tenho que desdobrar para lá. Aí eu largo tudo que construí, de repente família, pôr coisas em riscos, desfazer de coisas momentos que ainda não estão no mesmo grau dele. E ele quer ser ele não quer estar aqui. E aí, né? Ele está ali num degrau um pouco abaixo, como ele gosta de falar dos degraus, né, ali. E a gente sabe, inclusive eu vou explicar sobre isso também, né? Sobre a visão ali nos pontos de vista, vai abocanhando mais e mais o coletivo e vai transbordando, né? Tô lendo aqui o chat, a galera tá falando. O Doug tá dizendo, pior que os alunos dele estão com o ego lá em cima, acha que estão brilhando. Pois é, eles vêm defender a paz me atacando, é estranho. Devia ser o contrário. Eles que mantêm a gente que é bruto e tá tendo mais paciência. Então, o Thiago está perguntando, Miguel seria a lógica azul aqui no teatro, assim como Lúcifer aqui no coletivo abstrato? Então, Miguel era a lógica azul de lá, né? Porque assim, essa lógica azul uma hora se torna passado, porque Deus se movimenta, né? E o violeta encostando no vermelho vai indo um pouco mais para lá, né? O pi não para, né? Então, uma hora o azul vai se desfazendo, vai se tornando ultrapassado, ou vai se travando, vai querendo abocanhar o movimento. Pro azul se manter azul, ele não quer deixar o violeta acontecer. E uma hora isso é o quê? Matar o rei, né? Cortar Cristo, né? Então, aí esse azul já vira um traidor. Aí esse azul já acaba... O mesmo eco se repassa, né? Assim como Miguel quer tirar Lúcifer, acaba ali os judeus fazem o mesmo eco, porque ele ecoou isso, né? Aí os judeus tiram Miguel, é uma matemática? É uma síntese, demorou. Aí os judeus ali, os cabalistas dominam os anjos. Você vê como os judeus também prestam serviço pra gente? Como tudo é útil, como tudo é precioso para Deus. Aí eles vão lá, tiram os poderes dos anjos e falam, vocês não é matemática? Matemática a gente também sabe. Aí tomaram deles, né? Aí agora, cadê Lúcifer pra salvar? Cadê? Aí precisa, né? E aí volta. E aí Miguel tá bonzinho de novo, né? Mas é o processo. É o processo.
Porque Lúcifer já é esse filho onde inclui o abstrato. Eu sei que Deus é tão grande que inclui meus defeitos. E eu sou homem bastante para aceitá-los e entendê-los por mais que doa, né? Enquanto outro ponto fica certinho ali, copiando o perfeito. Parece mais leal, que é, né? Que leal, fazer exatamente o que o pai diz. Mas ao mesmo tempo é mais fácil, mais seguro, né? Não vive as intensidades que amedrontam, né? Então o que tem mais valor? Enfim, valor está em Deus, né? Não está em nenhum de nós. A gente tudo, cada um é egoísta de um jeito, né? Lúcifer é um egoísta querendo provar para Deus que isso eu posso segurar, faço, querendo brilhar, querendo ir no próximo passo, né? Naquele momento ali, para dar forma, né? E o outro também quer brilhar, mostrando, tá vendo? Eu sou leal, eu fico, eu aguento, mas também tá com medo, não quer ir no escuro. Enfim, tem erros e acertos aí nos dois processos, nos dois polos. E Deus vê os dois, porque os dois é uma divisão dele mesmo, do seu lado masculino ali, do seu lado da coerência reta, né? E os dois estão na mãe, no círculo, no Espírito Santo. Por isso que amor e honra chegam num consenso. Opa, vamos abrir aí uma exceção para aquele ponto que é aquele ali. E uma exceção para o outro ponto que é esse aqui. E isso é um movimento, né? Que não nos deixa parar sem machucar a verdade, né? Sem machucar o amor e a honra. A justiça sempre se recicla, compreendendo os nossos passos, né? Tá uma porcaria o áudio, eu tô usando o áudio da câmera. Amanhã eu vou colocar o do microfone aqui, ficou uma bosta, infelizmente. Eu tô testando aqui maneiras de... Vocês vão ver que a imagem tá diferente no YouTube aí, porque eu tô usando a câmera... Que a imagem é boa, mas o som é ruim. É uma webcamzinha aqui, externa. E ó que era pra ser boa. O Rogério que me emprestou, culpa dele. Fala aí pra ele. Então maravilha, galera. Eu vou ligar o microfone nos próximos. Mas foi até bom que eu não comecei a alquimia bíblica já, que vou testando aqui, né? E vou ter que ligar os dois, dá mais trabalho, ter que pôr o fone e o microfone. Mas tá bem ruim aqui, ó. Aqui, ó. Então tá bom aí, espero que tenha ficado explicado a diferença entre... que na verdade é uma coisa só, né? O soltar ali, o colapsar a onda. É posicionar o foco e deixar a partícula se multiplicar, virando assim um só movimento, uma onda, que ecoa de volta a partícula que você inicialmente posicionou, né? Então aí todo o giro ondular saiu do centro ali e volta para ele, né? Lembrem que o nada tá fora e dentro, né? Então você tem que cercar o nada fora e dentro, fazendo com que tudo trabalhe para aquilo, né? Para você, traga ali o que você quis plasmar. Mas se você ficar focando a partícula, ficar focando o desejo, o problema, você fica recolapsando, travado no mesmo momento ali. Não deixa a partícula virar onda de fato, né? Isso aí que ele, não sei se ele explica, mas pelas perguntas que me fizeram aqui parece que não, ou não entenderam, ou não compraram esse curso. Parece uma alfinetada, talvez seja. Mas eu estou respondendo aqui tudo e não é nada contra ele, contra, respeito o trabalho dele. Sou grato por ele facilitar o caminho das pessoas até aqui. Mas não acho justo que defendam um sacrifício menor do que o nosso aqui, né? Acima de nós. Então tenham coerência aí. Respeitem ele, mas se você respeita um homem com sacrifício como o dele, você tem a obrigação de respeitar o meu sacrifício e o nosso sacrifício aqui e de todos os nossos alunos. E a partir do momento que você é injusto com a gente, você me faz refletir ali ataques, que dentro da minha justiça acaba sendo bom porque eu só falo verdades que, se a humildade permitir, servirão de correção e não de tropeção, né? Se eu for incoerente nos meus ataques, eu acerto só a mim mesmo. Esse é o poder da verdade, o poder de Deus. Valeu, galera, luz pra nós.